Bem-vindos ao canal. Ao final do vídeo, se você gostar, não se esqueça de deixar seu like e inscrever no canal. Nossos palestrantes de hoje farão uma reflexão sobre a palestra de Hélio Couto. Realidade e negação. Apertem os cintos e boa viagem ao conhecimento. E se a chave para resolver, sei lá, desde problemas financeiros até crises existenciais, estivesse na compreensão da menor partícula da matéria? É uma pergunta bem profunda. E a nossa análise hoje parte exatamente daí. A fonte é uma palestra do Hélio Couto chamada Realidade e Negação. A premissa é, para dizer o mínimo, ousada. A ideia de que entender como um átomo funciona seria a base para entender o universo. A sociedade. E até a nossa própria vida, né? Exato. Nossa conversa hoje vai mergulhar fundo nessa visão de mundo que tenta conectar física quântica, consciência e, resultados bem práticos no dia a dia. O ponto de partida da palestra é uma crítica bem direta, na verdade. A fonte argumenta que a maioria das pessoas sofre por não conhecer as regras básicas do jogo da existência. Como assim, regras do jogo? Bom, somos treinados para sermos operacionais, sabe? Estudar, trabalhar, consumir e aposentar. Certo, caminho padrão. Isso. Mas não para entender a realidade fundamental em que a gente está inserido. A proposta aqui é desconstruir um pouco essa visão mais limitada. Ok, então vamos começar pelo começo, literalmente. Pelo átomo. Pelo átomo. A ideia é que tudo, desde a mesa do estúdio até a pessoa que entrevista alguém para um emprego, é feito de átomos. Certo. Se o átomo é o tijolo básico de tudo, como que entender o funcionamento dele resolveria um problema prático como, sei lá, passar numa entrevista de emprego? A conexão parece um salto gigantesco. E é um salto, sem dúvida. A lógica apresentada na fonte não é. Não é puramente intelectual, no sentido de saber fatos sobre o átomo. Entendi. O argumento é que, ao entender a estrutura do átomo, se entende a natureza do campo eletromagnético que permeia tudo. E, no contexto dessa palestra, esse campo é tratado como um campo de informação universal. Um campo de informação. Pense nele não só como a força que move elétrons, mas como um meio que carrega pensamentos, intenções, emoções. Certo, então é uma interpretação bem particular do conceito físico. Mas, ainda assim, como isso se aplicaria na entrevista? A palestra sugere que, ao compreender essa base, uma pessoa pode conscientemente influenciar o seu próprio estado vibracional, e isso alteraria o campo ao redor dela. Ah, ok. Na prática, em vez de focar no que dizer, a pessoa focaria em emanar um estado de confiança, de competência. Essa informação no campo seria percebida pelo entrevistador no nível subconsciente. Mudando a dinâmica toda. Exatamente. Não se trata de ler a mente dele, mas de alterar o campo energético que os dois compartilham. Entendi. A proposta é que a comunicação não verbal ou energética é mais fundamental que a verbal. E se esse conhecimento é tão transformador, por que ele não é mais difundido? A fonte aborda isso? Sim, e com uma matemática bem interessante. Ah, é? A palestra menciona que se uma única pessoa ensinasse esse conhecimento para outras duas, e cada uma delas para mais duas. Uma progressão geométrica. Isso. A informação chegaria nos 7 bilhões de habitantes do planeta em pouco mais de 30 etapas. Nossa. O ponto é contrastar a viralização de um conhecimento que poderia transformar a civilização com a viralização de, sei lá, uma fofoca ou um meme que não agrega nada. A questão não é a falta de capacidade de espalhar, mas o que a gente escolhe espalhar. E para que esse conhecimento seja compreendido, imagino que precise ser simplificado. Essa ideia de campo e vibração ainda é bem abstrata. A fonte oferece alguma maneira mais concreta de visualizar isso? Oferece sim, e aqui a análise fica bem interessante. A palestra usa uma analogia central para explicar tudo isso. Que seria? A de que a realidade funciona como um rádio. Um rádio? Como assim? O argumento parte do princípio da dualidade onda-partícula da física quântica, né? Tudo que existe é, ao mesmo tempo, onda e partícula. E, portanto, tem uma frequência. Certo. Quando a gente sintoniza uma estação de rádio, digamos 90.5 FM, estamos acessando um universo de informações daquela frequência específica. E as outras estações? Todas as outras, 95.7, 101.3, elas existem ao mesmo tempo no mesmo espaço. Mas se você está em 90.5, você não as percebe. Então, usando essa analogia,
Uma pessoa que vive constantemente no estado de medo ou de ansiedade, de escassez, ela estaria, na prática, travada na mesma estação de rádio, tocando sempre a mesma música triste. Exatamente essa a ideia. E a proposta é que ela pode ativamente girar o dial. E o dial, nesse caso, seria o quê? A consciência. A consciência, o foco dos pensamentos e sentimentos. A fonte argumenta que não adianta querer ouvir uma sinfonia, que seria uma realidade de abundância e paz, se o rádio interno está sintonizado numa frequência de estática, que seriam as crenças limitantes às emoções negativas. Isso leva a uma conclusão bem radical. Quer dizer que mudar de dimensão, ou acessar o que alguns chamam de mundo espiritual, não seria ir para outro lugar. Não. Seria simplesmente trocar a estação, mudar a própria frequência para acessar uma realidade diferente que já está aqui, sobreposta à nossa. Precisamente. Essa analogia serve para desmistificar a ideia de portais interdimensionais como algo de ficção científica. Certo. Segundo a palestra, nosso rádio ou TV já fazem isso o tempo todo ao trocar de canal. O universo físico que a gente percebe opera dentro de uma faixa de frequência muito específica. Mudar essa frequência interna é, na visão da fonte, acessar outra dimensão. Com suas próprias leis e configurações. Exato, que coexiste com a gente o tempo todo. Essa ideia de que a cooperação ou a competição podem ser frequências, isso me leva a pensar em como a sociedade se organiza. A fonte faz essa conexão entre a física do átomo e a socioeconomia? Faz, e de uma forma bem direta. O argumento é que nosso sistema socioeconômico atual, muito baseado nas ideias de Adam Smith, opera na frequência da competição. Da escassez. Da escassez e da sobrevivência do mais apto. É uma sintonia que pressupõe recursos limitados e um jogo de soma zero. A famosa lógica do cada um por si, onde para um ganhar o outro tem que perder. E qual seria a alternativa proposta? A proposta do Hélio Couto é uma migração de paradigma. Sair de Adam Smith e ir para o de John Nash, o matemático da teoria dos jogos. John Nash. Sim. No equilíbrio de Nash, o melhor resultado para o indivíduo acontece quando cada membro do grupo faz o melhor para si e para o grupo. A lógica da cooperação? Exatamente. Mas isso, à primeira vista, parece uma questão puramente moral ou ética. Vamos todos cooperar para o bem maior. Onde que a visão quântica da realidade entra nessa equação? Não basta só decidir ser mais cooperativo. E aqui está o ponto central que a fonte tenta amarrar. A mudança não é apresentada como apenas moral, mas como fundamentalmente estratégica e lógica, baseada na natureza da realidade. Como assim? Se uma pessoa acredita que só existe esta vida, este mundo material, que tudo acaba aqui, a estratégia de competir, de acumular, de levar vantagem sobre o outro, faz todo sentido a curto prazo, né? Sim, é um jogo finito com recursos finitos. Uma visão compreensível dentro desse paradigma. Exato. Mas, se essa pessoa expande a percepção e passa a aceitar, com base nessa visão quântica, que a realidade é multidimensional e que existe uma lei de causa e efeito que opera através desses campos de informação, onde o que você emite volta para você. Invariavelmente. Aí a cooperação deixa de ser uma opção boazinha e se torna a única jogada inteligente a longo prazo. Muda completamente a estratégia do jogo. A competição se torna autodestrutiva. Então, se a nossa frequência determina a realidade que a gente percebe e a cooperação a estratégia mais inteligente, a conclusão lógica disso tudo é que nós criamos a nossa própria realidade com a nossa consciência. Essa é a tese. Essa é exatamente a tese central da palestra. E ela é ilustrada com exemplos bem práticos. Tipo? A fonte cita o caso de uma pessoa de 48 anos que acredita piamente que está velha demais para o mercado de trabalho. Essa crença se torna a frequência dela. E o resultado? Ela não consegue um emprego, o que confirma a crença dela. Em contraste, menciona um homem de 87 anos que, sem essa crença limitante, consegue um emprego. Nossa. O argumento é que a realidade externa se molda para validar a crença interna. Certo. Mas se fosse tão simples assim, por que todo mundo não estaria criando uma realidade fantástica para si? Se temos esse poder,
O que nos impede de usá-lo? É aqui que entra o conceito-chave que dá nome à palestra: a negação. A negação. A fonte argumenta que o maior obstáculo não é externo, mas um mecanismo de defesa interno do nosso ego. Negação de quê, exatamente? Negação da própria responsabilidade e do poder que se tem. Segundo a palestra, em um nível intuitivo, as pessoas sentem que, se aceitarem de verdade essa premissa, De que a consciência cria a realidade. elas seriam forçadas a abandonar todas as desculpas e a mudar radicalmente. É muito mais confortável culpar o governo, o chefe, a crise econômica, a família. A negação preserva a zona de conforto. É uma ameaça direta à identidade de vítima que muitas vezes a gente constrói, né? A fonte dá algum exemplo de como essa negação se manifesta? Sim, um bem curioso. O palestrante conta sobre um garoto que, ao ouvir o termo mecânica quântica, reagiu com uma raiva desproporcional. Raiva. Por quê? Ele não entendia nada de física. Mas, segundo a análise, ele intuía que aquele conhecimento abalava as fundações da realidade confortável e previsível que ele conhecia. A reação não foi intelectual, foi emocional. Uma defesa do ego. Exato. Uma defesa contra uma ideia que o forçaria a assumir 100% de responsabilidade por sua vida. Certo. Então o cenário que a fonte descreve é um universo de frequências, uma consciência com poder criador e um ego que ativamente nega tudo isso para se proteger. Parece um campo de batalha interno. Totalmente. Existe alguma ferramenta ou um guia para navegar nesse conflito, segundo a palestra? Sim. Para navegar nisso, o conceito apresentado é o da centelha divina. Centelha divina. A ideia é que dentro de cada ser existe uma parte individualizada da consciência universal, do todo. Uma conexão direta com essa inteligência maior. Isso soa um pouco como o que algumas tradições chamam de alma, ou de eu superior, ou o que no dia a dia a gente chama de intuição. Qual é a distinção que a fonte faz? A distinção é principalmente funcional. A palestra descreve a centelha como uma bússola interna perfeita e infalível. Infalível? Sim, porque por estar conectada ao todo, ela teria acesso a todas as informações relevantes, passado, presente e possibilidades futuras, e sempre apontaria para a decisão que gera a maior expansão de consciência, o melhor caminho a longo prazo. E o grande conflito da vida humana, então, seria entre ouvir essa bússola interna ou seguir os impulsos do ego. Precisamente. O ego é descrito como míope. Ele só vê o desejo imediato, o medo do momento, a gratificação instantânea, a ofensa pessoal. Ele opera com informações limitadíssimas. Ter paciência, soltar o controle. Isso levaria a uma evolução acelerada e a um estado que a fonte chama de conforto espiritual. Resumindo a jornada que a gente fez até aqui, a proposta da fonte é que partimos do átomo para entender que a realidade é, fundamentalmente, uma questão de frequência e informação. Aham. A nossa consciência, através de crenças e sentimentos, atua como um sintonizador, escolhendo qual realidade experimentar. Certo. A nossa maior barreira para usar esse poder conscientemente é o mecanismo de negação do ego, que prefere o conforto da irresponsabilidade. E a nossa guia para superar isso seria essa bússola interna, a centelha divina. Exato. E, para fechar, a palestra deixa uma provocação histórica que amarra tudo isso de uma forma bem poderosa. E qual seria? Ela nos lembra que há cerca de 2.400 anos, na Grécia Antiga, o filósofo Demócrito postulou a existência do átomo. Ele disse que tudo era composto por partículas indivisíveis. Certo, mas a ideia dele foi tratada como mera filosofia, uma curiosidade intelectual. E foi amplamente ignorada. Exatamente. E a humanidade levou mais de 2 milênios para, cientificamente, levar a ideia a sério e comprovar a existência dele. Foram mais de 2.000 anos de atraso. A ciência só começou a explorar o átomo de verdade no século XIX. A pergunta que fica, então, é uma reflexão sobre o presente. Se aquele conhecimento fundamental sobre a matéria foi ignorado por tanto tempo, que tipo de realidade a gente poderia ter construído se ele tivesse sido abraçado desde o início? É uma ótima pergunta. E trazendo para hoje, quais átomos do conhecimento sobre a consciência e a natureza da realidade a gente está tratando como mera filosofia?
enquanto eles podem ser a chave para o nosso próximo salto evolutivo. O que a nossa negação coletiva hoje está nos custando?